Pecado na igreja. Não sabem que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que ele está em vocês, que vocês têm de Elohim, e que não são seus próprios senhores, porque foram comprados com preço. Portanto, glorifiquem Elohim em seu corpo e em seu espírito, que são de Elohim. Paulo usa os capítulos 5 a 7 de 1 Corintios, principalmente para tentar erradicar un pecado que había se enraizado profundamente na igreja corintia, a moralidade sexual. A ese pecado específico se sumaram outros, como queixas e fraudes cometidos entre os propios irmãos, que foram levados perante os tribunais civis. Usando uma linguagem clara e direta, Paulo não apenas apunta o pecado, mas também propõe soluções para lidar com ele e evitar que ele caia ainda mais. Pecado na igreja. Pecado consensual. Erradicar do pecado. Lidar com problemas internos. Como evitar o pecado na igreja. Templos do Espírito Santo. Sexualidade ilícita. Pecado na igreja. Pecado consensual. E disso você se orgulha, não deveria antes ter se arrependido do que aconteceu e expulsado de entre vocês aquele que fez tal coisa. Na igreja de Corinto havia caso de imoralidade sexual que não o tolerado nem mesmo entre os pagãos. O fato de haver relacionamento incestuoso na igreja era algo muito sério, mas o caso foi ainda mais agravado porque, em vez de gerar repulsa entre os membros, eles se orgulhavam de tolerar o pecado. A igreja era composta principalmente por gentios, sua própria consciência já les dizia que o incesto não deveria ser tolerado. Por outro lado, seu conhecimento das Escrituras os reafirmou nessa ideia. Se eles estavam claros ao dizer que essa relação era pecaminosa, porque se orgulhavam disso, a família envolvida tinha peso na igreja. Eles se gabavam de ser uma igreja tolerante aos pecadores. Erradicação do pecado. Para os que estão do lado de fora, Elohim julgará, então tire esse homem perverso de entre vós. O caso de incesto já estava em domínio público. Então era preciso agir urgentemente para evitar danos à reputação da igreja. Quais medidas devem ser tomadas? Fazer julgamento que determine ou não a culpa de pessoa. Não se associa ao pecador nem mesmo com ele, enquanto insiste em ser considerado membro da igreja sem querer abandonar seu pecado. Expulsar o pecador e entregá-lo a Satanás, já que ao valorizar o pecado, escolheu voluntariamente se colocar sob o jugo de Satanás. A disciplina eclesiástica, independente da gravidade do pecado, deve sempre ter propósito redentor. O erro deve ser levado a atenção de pessoa para que ela o reconheça, se arrependa o espírito, sea salvo no dias do Senhor Yeshua. Lidando com problemas internos. Se algum de vocês tiver uma briga com outro, como ousa processar ante os não convertidos em vez de recorrer aos crentes? Após explicar como resolver o pecado dentro da igreja, Paulo os repreende por não seguirem as diretrizes corretas e por deixarem os tribunais seculares decidirem sobre problemas entre irmãos. Mas Paulo vai além e ataca e raiz do problema. Primeiro, não devem haver dissentimentos entre os membros da igreja. É claro, os membros não devem ofender ou fraudar outro membro. Segundo, irmãos devem estar dispostos a perdoar a ofensa.
Tercero, si no hubiera acuerdo entre los miembros a iglesia, debe juzgar o mediar entre otro, a menos que sea un caso criminal. Los problemas internos de la iglesia deben ser resolvidos internamente. Es nuestra tarefa conocer nuestras fraquezas y pecados acariciados que producen oscuridad y fraqueza espiritual y apagarán nuestro primero amor, el estado de mundanismo e egoísmo, o amor e autoestima, y la lucha para ser o primero, y la sensualidad que nos distancia de Elohim. O pecado dos Nicolaitas que trucarán a gracia de Elohim pela luxuria, e indiferencia a grande luz, e o uso individuo o abuso de oportunidades y privilegios que nos lleva a reivindicaciones vangloriosas de sabiduría y conocimiento religiosos. En cuanto a vida y o carácter, son inconsistentes e inmorales. No importa o que tenga sido que valorizado y cultivado, a ti que ella se torne fuerte y dominante. Hagamos esfuerzos determinados para ser superadores, para no nos perdemos y comer de árboles de vida. Como evitar o pecado na igreja. Templos do Espírito Santo. O não sabe que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vocês, que tem de Elohim, e que não sois de vós mesmos. Após tratar do tema de litigância, Paulo retorna à questão principal, a imoralidade sexual dentro da igreja, porque ela existia. Os cristãos são chamados a santidade, e isso deve excluir todo pecado, mas alguns sustentavam que, já que seus pecados já haviam sido perdoados, poderiam fazer com seus corpos o que quisessem. Por essa razão, Paulo esclarece que o corpo não é para fornicação. Seu argumento, nossos corpos são membros de Messiah. Não podemos pegar um membro de Messiah e unir-lo a uma prostituta ou adultera. Por fim, isso nos leva a meditar sobre um assunto crucial. Nossos corpos são templos do Espírito Santo e, portanto, não são nossa propriedade, mas pertencem a Elohim. Elohim nos comprou com o precioso sangue de seu Filho. Então devemos glorificar a Elohim tanto em nosso corpo quanto em espírito. Sexualidade ilícita. Mas diante de tanta imoralidade, cada homem deve ter sua própria esposa, a cada mulher seu próprio marido. Ao responder algumas perguntas levantadas pela Igreja Corintia, Paulo nos ajuda a entender como podemos fugir da moralidade sexual. Basicamente, pessoas casadas devem desfrutar da sexualidade ilícita junto com seu próprio cônjuge. Solteiros não deveriam ter relações sexuais com ninguém. Cônjuges não devem recusar ter relações sexuais para evitar incitar o outro a um possível adultério. Solteros com o dom da continência podem aproveitar melhor as oportunidades de servir a Elohim sem imitações por meio do cuidado familiar. Pessoas solteras sem o dom da continência devem tentar se casar para evitar tentações. Ao trabalhar para aqueles que eram volteceio, olhar para Messiah, conte aqueles que eram sobre a misericórdia perdoadora do Salvador. Incentive o pecador a se arrepender e acreditar naquele que pode perdoá-lo. Que o arrependimento do pecador seja aceito pela igreja como coração agradecido. Que o arrependido seja guiado das trevas da incredulidade para a luz da fé e da retidão. Coloque sua mão tremua na mão amorosa de Yeshua, tal remissão ratificada no céu.